boa tarde para todos. Um prazer imensamente grande rever todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez em Londrina. O nosso assunto que nos traz hoje aqui é sobre as questões que nós já conversamos uma primeira vez, sobre os aspectos da nossa intimidade e da nossa relação com a própria vida e os dramas que muitas vezes a gente é acometido em função da nossa compreensão e do entendimento que temos sobre aquilo que nos acontece. Segundo aquilo que o Espiritismo nos oferece como informação, Deus, o supremo amor, que ama a todos nós indistintamente, tem um plano para todos nós. Todos nós, seus filhos, fomos criados para sermos absolutamente felizes. Esse é o destino para o qual todos nós caminhamos. A rota que nós iremos trilhar para alcançar a felicidade vai depender de cada um de nós, vai depender das nossas decisões, vai depender das linhas de vida que nós iremos tomar. Alguns de nós tomaremos caminhos mais retos, faremos as opções por aquilo que seja mais alinhado com aquilo que a doutrina espírita chama de o bem. Faremos opções pelo amor, enquanto que outros de nós poderemos pegar caminhos mais tortuosos. Aqueles de nós que pegarmos caminhos mais tortuosos irão evidentemente demorar mais para alcançar a felicidade. Os que optarem pelo amor, mais rapidamente alcançam esse destino de se identificarem com a proposta de Jesus e se tornarem almas felizes. Mas aqueles dentre nós que somos espíritos voltados especificamente para as questões do presente, para as questões do agora, nós temos uma tendência a experimentar sofrimentos desnecessários para as nossas vidas. E por conta disso, alongamos a nossa caminhada na direção da felicidade. Só que esse caminho para sermos felizes não é um caminho muito fácil de ser seguido. Ele é simples, como diz Joana de Ângeles, mas não é fácil. Porque é muito simples, porque é só amar. Então é simples. Qual é que eu devo fazer? Amar. É simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos uma tendência a procurar as opções que não sejam amor, as opções que são, de alguma forma, opções que nos afastam efetivamente desse sentimento de amar. É muito mais fácil eu procurar o egoísmo, o orgulho, me juntar àquilo que é imediato. Ah, mas por que eu vou querer isso para mim? Nada, eu vou preferir viver uma vida do jeito que eu quero. Depois eu penso nessas questões espirituais. Isso é muito comum. Então nós temos uma tendência de sermos almas que fazemos essas opções. E segundo o que a doutrina espírita diz, em cada planeta a gente tem um padrão típico de espíritos que encarnam nesses lugares. Os espíritos típicos da Terra são espíritos muito teimosos. Nós somos teimosos. Além de teimosos, nós temos uma tendência de sermos indiferentes à dor. Os outros estão sofrendo e a gente não sente. É uma característica nossa. Nós não somos muito dados a sermos sensíveis às fragilidades dos nossos semelhantes. O resultado de tudo isso é que a gente acaba prolongando muito mais os nossos sofrimentos, dificultando a nossa caminhada. Só que Deus, a benefício de nós, para socorro de todos nós, fez com que em cada lugar do planeta nós recebêssemos missionários, mensageiros do amor que geraram as diversas religiões que o mundo possui. Então nós temos no Oriente uma série de pessoas que vieram e que produziram missões e visões religiosas incríveis. Nós temos Krishna, nós temos o Buda, temos os Vedas, são doutrinas interessantíssimas que vêm nos ensinar a necessidade de nós buscarmos algo de espiritual. Na verdade, todos os povos antigos tiveram as suas expressões religiosas.
Se nós formos no Egito, na Grécia, na Pérsia, na Fenícia, aonde quer que a gente vá no mundo antigo, nós encontramos essas expressões religiosas. E isso foi muito importante para a formação da construção nossa e para a gente poder superar as nossas fragilidades, porque foi exatamente essa percepção de uma divindade que nos segura, que nos apoia, que nos sustenta, que permite com que a gente atravesse determinados dramas de maneira mais fácil. Entre as diversas religiões do mundo antigo, há uma particularmente muito importante e que foi a que mais contribuiu para a formação da nossa sociedade. Entre as religiões antigas, a mais presente na nossa cultura é a religião judaica. Pelo fato de Jesus ter sido judeu e na divulgação que Paulo de Tarso fazia, ele trazia a mensagem judaica a reboque da mensagem cristã, nós temos hoje muitos conceitos judaicos que constituem a base do nosso pensamento religioso. E isso foi muito bom, porque a humanidade pôde ter um amparo, pôde ter um instrumento para poder suportar os dramas que a vida nos apresentaria. A bem da verdade, as religiões, independentes de qual sejam, elas deixaram para nós 3 grandes informações preciosíssimas para o nosso desenvolvimento. A primeira delas é a compreensão de que eu posso me comunicar com o meu Criador. É através da oração, através dos rituais, através de qualquer tipo de liturgia que se fazia, mas havia essa certeza. Deus ou os deuses ouviriam as minhas orações, ouviriam as minhas preces, e isso me conecta com o meu Deus ou com os meus deuses, e com isso eu me sinto amparado. A segunda grande informação que as religiões trouxeram para nós é que essa divindade ou esses deuses, eles cuidam de nós, eles nos protegem. Então, eu não apenas me comunico com ele, como ele também cuida de mim. Eu sou cuidado pelo meu Deus. Isso era muito importante para que a gente pudesse fazer a dinâmica da convivência nossa e atravessar os dramas difíceis que a vida traria. E o terceiro elemento fundamental que as religiões deixaram para nós foi a informação de que, além de eu ter um canal de comunicação com Deus, além de saber que Ele me protege, Ele também, em todas as religiões, deixou para nós um código de conduta. Todas as religiões têm um código de conduta. E nesse código de conduta está em todas elas, com palavras diferentes ou não, a preocupação de cuidar dos outros. Que você tem que ser bom, que você tem que ser fraterno, que você tem que amar as pessoas, que você precisa respeitar o seu semelhante. Todas as religiões trouxeram, com palavras que modificavam de uma para outra, com mais ou menos força, mas todas nos impulsionavam para que nós fôssemos bons. Isso foi excelente. Isso foi excelente por quê? Porque a história da humanidade não foi uma história fácil. Teve muitas guerras, muita violência, muito arbítrio, muito sangue, muita dor. Mas esse contributo das religiões foi muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Isso foi assim durante muito tempo. Mas quando chegou na época da Idade Média, nós começamos a sentir um problema. O que aconteceu conosco? A religião começou a ficar muito autoritária. Nós começamos em função da religião, a promover guerras. Nós começamos a matar pessoas, a perseguir pessoas. E por conta disso, acabou acontecendo que, pelo menos no Ocidente, a religião deixou para nós algumas feridas muito profundas. Quando a gente consulta as páginas da história, e nós vemos o que foi que as religiões produziram durante os séculos para trás, nós temos até um certo desconforto em dizer
o que foi que a religião produziu? Quantos assassinatos foram feitos em nome de Deus? Quantas vezes, em nome de Deus, nós produzimos a destruição das famílias? Quantas vezes isso foi feito? Nós temos uma data na história do cristianismo, é a data de 24 de agosto de 1572, em Paris, na França. Haveria o casamento de Henrique de Navarra com a princesa Margot, filha de Catarina de Médici. Os protestantes que eram da família de Navarra vieram para Paris para casar com Margot, que era católica. Tudo estava armado para o casamento. Milhares de convidados na cidade. A cidade estava repleta de pessoas para o grande casamento real. Afinal de contas, era Henrique de Navarra, que iria se tornar Henrique IV, casando com a filha da rainha Catarina de Médici. Era um casamento importante, como se fosse hoje a rainha da Inglaterra, casando sua filha ou seu filho com alguém. Era um casamento de príncipes. Só que eram de religiões diferentes. Na noite que antecedeu o casamento, surgiu uma informação de que os protestantes queriam matar Catarina de Médici. E por conta disso, milhares de pessoas foram mortas nas ruas. Nós passamos a noite inteira do dia 24 de setembro, 24 de agosto, matando as pessoas nas ruas. Foi uma página extremamente sangrenta. A religião produziu muitas mortes, muitas pessoas na fogueira, muitas perseguições a filósofos, muitas perseguições a cientistas. Mas todo esse movimento que a religião fazia era de uma interpretação de como viver a religião, não tinha nada a ver com aquilo que a religião era em princípio. E o que foi que aconteceu por consequência disso? Quando nós entramos no século XIX, a ciência conseguiu finalmente se libertar da religião. Foi um século importante porque grandes avanços científicos foram feitos. Mas a ciência e a filosofia, que haviam ficado oprimidas pela religião, disseram: a partir de hoje, é você que vai apanhar. E aí, a partir do século XIX, a ciência e a filosofia passaram a perseguir a religião. Perseguiram a religião porque ela havia massacrado durante muitos séculos tanto a ciência como a filosofia. E a partir daí, nós entramos numa fase sombria da história da humanidade. Foi quando a ciência, irmanada com a filosofia, determinaram destruir a religião. No século XIX é um período horrível, porque é o único período da história da humanidade em que o materialismo assume o controle do pensamento humano. Ali se dizia de que o homem precisava descobrir que não existia nada além da matéria. Ali se começou a dizer que não existia nada após a morte. Ali se começou a dizer que os valores e a felicidade estavam do lado de cá e não do lado de lá. Inverteu-se toda a lógica. Mudou-se todos os sentidos. Exatamente nesse período de maior ausência da presença da divindade na nossa sociedade que o Espiritismo comparece, fazendo um contraponto a esse pensamento e dizendo que existe vida após a morte, trazendo as comprovações da imortalidade, falando da mediunidade, mostrando a reencarnação e evidenciando que a vida não é, na verdade, só a vida física. Mas a sociedade preferiu abraçar as ideias materialistas. E o que aconteceu conosco é que nós atravessamos o século XX com um pensamento na mão. Nós precisamos nos libertar da religião, porque a religião é o ópio do povo. A religião é um instrumento para que as pessoas sejam dominadas. E a partir dessa leitura, nós começamos a ter uma sequência de gerações que se formou sem a leitura da existência de um Criador. Multiplicou-se sobre a face do planeta uma multidão de pessoas descrentes, arredias à questão religiosa. Justificando que a religião oprimia as pessoas, nós começamos a viver uma ausência não só de religião, mas uma ausência de Deus. E o que foi que nós perdemos com isso?
Nós perdemos 3 coisas fundamentais. A primeira coisa fundamental que nós perdemos, a sensação que eu tenho alguém com quem eu me comunico. Porque eu não tenho mais a ideia de Deus, então a relação nossa com alguma divindade desapareceu. Por quê? Não, essa ideia de Deus não existe, isso aí é a religião que inventou, nós temos que nos ver livre disso. Então eu não tenho mais um canal de conexão com o divino. Eu vou orar para quê? Para quem? Se não tenho o que para que eu orar? Na verdade, eu estou sem ninguém. E a segunda consequência foi descobrir que ninguém nos governava. Eu não tenho ninguém tomando conta de mim. Eu só tenho eu. Ninguém me tutela, ninguém me cuida. Eu não tenho ninguém olhando a minha história. E a terceira dessas foi retirar de nós toda a preocupação com o semelhante. Esquece isso. Você tem que se focar na sua vida. Então nós construímos uma sociedade no século XX profundamente infeliz. Porque boa parte da nossa civilização perdeu a conexão com o divino, perdeu a sua relação com o sagrado. Nós nos distanciamos do sentimento de que Deus cuida de nós. E isso é muito ruim, porque foi esse sentimento de que alguém me cuida, alguém me guarda, com o qual eu me comunico e que tem um código de conduta que impulsionava as nossas vidas a superar as guerras, a superar os dramas, as dificuldades, as minhas lágrimas. Porque no passado, lá na Idade Média, na Idade Moderna, onde quer que seja, quando eu passava por um drama, eu chorava e dizia: mas Deus está vendo e Deus vai cuidar de nós. A gente hoje está passando fome, mas Deus vai nos ajudar e a gente vai superar, porque essa seca, essa fome, essa peste, o que quer que fosse, vai passar e Deus está cuidando da gente. A fé nos movia. A fé era o que dava essa sensação de que eu podia me comunicar com o divino. A outra coisa que nós perdemos foi a sensação de que alguém nos governa, que era a esperança. Nós perdemos a esperança. E a terceira coisa que a gente perdeu foi a vinculação com o código de conduta, com a necessidade de cuidarmos uns dos outros, que é a caridade. Nós perdemos os 3 ingredientes essenciais da religião: a fé, a esperança e a caridade. Uma sociedade que perde isso é alguém que perdeu sua bússola. Joana de Ângeles, analisando a questão da fé, diz para nós que a maior provação que o ser humano pode passar na Terra é perder a fé e prosseguir encarnado. Porque quando você perde a fé, você não tem mais estrutura para superar os seus dramas. Enquanto a gente tem fé, é muito mais fácil você superar uma dificuldade. Imaginemos alguém que passa pelo drama mais amargo que a existência possa ter. Qual seja, 2 pontos, a perda de um filho. Como que você supera a perda de um filho se você não tem fé, não tem visão de imortalidade, não compreende que pode reencontrá-lo no futuro? A sensação que você tem é que a vida absolutamente perdeu todo o sentido para você. Nós perdemos a capacidade de reconstruir as nossas histórias. É como se alguém viesse, quando se perde a fé, e quebrasse a bússola da nossa vida. Nós somos um barco sem bússola. A gente não sabe para onde vai, porque eu perdi a capacidade de compreender que existe alguém que me cuida, que me guarda, que me protege, que espera que eu faça algo para os meus semelhantes. Nesse sentido, a doutrina espírita traz um contributo muito bom, porque Emmanuel, através de Chico Xavier, dizia o seguinte: mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Não há nada mais consolador para alguém que perdeu um filho do que saber que o filho que você perdeu, na verdade, não perdeu. Ele continua vivo e após a morte nós iremos nos reencontrar. E que os amores são muito mais fortes
do que o poder da morte. A morte pode ter poder sobre muita coisa, mas ela não tem poder sobre o amor. E quando ela vem, ela pode romper laços físicos, mas os laços de afeto que nós temos com as pessoas que estão vinculadas a nós, nós não perderemos. Então, essas vinculações são muito importantes e isso ajuda a reconstruir uma pessoa que passou por um trauma profundo, que perdeu o seu ente querido e que agora está perguntando: meu Deus, para que eu vivo? Qual é o sentido se o grande amor da minha vida, meu único filho, a morte levou? O Espiritismo vem e reconstrói esse caminho que faz com que a gente encontre um sentido para as nossas vidas. Foi exatamente isso que a nossa sociedade perdeu. Nós perdemos a capacidade de sentir isso, porque o afastamento do homem de todos os conceitos religiosos produz nas nossas almas uma sensação de abandono terrível, uma sensação de tristeza muito grande, e que constituiu na nossa sociedade atual um fenômeno muito forte e que se agrava a cada momento, chamado vazio existencial. O que é o vazio existencial? É quando alguém verdadeiramente diz: eu não sei por que eu vivo, eu não vejo razão para a minha existência, eu não vejo motivo para eu existir. Qual é o sentido de tudo isso? Quando eu vivo essa circunstância, eu fui colhido pelo fenômeno do chamado vazio existencial. Não sei qual é o sentido de tudo, não sei para que isso. Eu perco o interesse pelas coisas. É como se existisse nas nossas vidas algo que nos colheu, que destruiu de certa maneira os nossos sonhos. Nós vínhamos andando por um caminho e de repente, andando por esse caminho, nós caímos em um buraco. Para quem tem carteira de motorista, buraco se chama depressão. É uma depressão na estrada, é um buraco. Quando a gente cai numa depressão, nós caímos dentro de um buraco. Só que a depressão da estrada é um buraquinho fácil de sair, que é só passar que vai. A depressão é muito mais profundo. É um buraco muito mais lá embaixo. E a pessoa, então, tem dificuldade para sair. Ele não é um caminho que a gente possa dizer que é um caminho simples. A gente não diz assim: eu estava bem ontem, hoje eu deprimi. Isso não existe. A gente vai deprimindo devagarinho. Existem etapas do processo de depressão. São caminhos que a gente faz. A depressão tem 3 graus diferentes. Um grau leve, no qual você sente tristeza, você chora sozinho, chora no travesseiro, acorda triste num dado dia, dá uma melancolia na alma, e você fica assim, mas vai passar. E leva a vida carregando aquele peso no coração. O que o Espiritismo diz que seria isso? Isso pode ser movido por vários fatores. Um deles pode ser a saudade que nós sentimos de algo espiritual que a gente nem sabe o que é. Imagine alguém que nasceu no Paraná, viveu a vida inteira no Paraná e de repente não está mais reencarnado aqui. Você vai nascer lá no Afeganistão. Vai nascer lá. E a pessoa olha aqueles montes empedrados, aquela terra dura, difícil de plantar, assim, não sei, eu sinto uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é. Aqui é tão quente, aqui é tanto calor, a terra produz tão pouco. É tão longe de tudo. Eu nem sei do que eu sinto saudade. Então, essa saudade do sei lá o quê, segundo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Melancolia, é o sentimento que atravessa de uma existência para outra, que pode provocar em nós esses sentimentos da chamada depressão leve. De outras vezes, não é exatamente o nosso passado,
é alguma companhia espiritual que se aproxima de nós, algum espírito que se aproxima, que vem até nós, e por ele ser uma alma triste, ele se aproxima da gente e nós acabamos como se fosse um imã. A gente começa a sentir a tristeza que o espírito sente. Só que eu nem estou triste, mas eu fiquei triste, não sei nem porquê. Aí fica triste por ali. Às vezes é um parente que desencarnou, e esse parente, em função da desencarnação, da morte, ele está no mundo espiritual, está triste. E ele procura os seus familiares ou seus amigos, aí ele se aproxima. Quando ele se aproxima, a sensação de tristeza dele a gente sente. Então, às vezes, essa tristeza ela pode ser de alguma companhia espiritual que a gente está tendo. Só que quando a gente não conhece a doutrina espírita, fica difícil a gente resolver o problema, porque a gente não sabe o que fazer. É complicado. Um segundo grau que a depressão tem é o chamado grau da depressão moderada. Na depressão moderada, a coisa fica um pouquinho pior. No seguinte sentido: no primeiro caso, a gente trabalha, faz bolo, pega menino na escola, toca a vida. Tem um pezinho no coração, mas toca. A gente, de vez em quando, se encosta. Não pode ver um filme um pouquinho mais emocionante que chora. E diz, foi o filme, não foi, está triste já por natureza. Só de ver, vai assistir Mulan, aí chora, né? Já está triste mesmo, aproveita e chora. Então, na depressão moderada, a gente já tem um comprometimento das nossas relações. Eu já não consigo trabalhar como eu trabalhava antes. Eu vou e digo, gente, eu não estou bem hoje, olha, eu vou mais cedo para casa que eu estou me sentindo deprimido. E vai embora. No outro dia, chega tarde, não dormi, fui péssima noite, dormi nada. Passei a noite em claro, não sei o que eu tenho, uma angústia, uma angústia no meu peito, uma angústia no meu coração, tanto ruim. Então, já começa a complicar. A vida em família já é mais difícil. A vida profissional já está comprometida. Depressão moderada. Essa é só a moderada, tá? Tem um terceiro grau chamado depressão profunda, que as pessoas adoram dizer que os outros estão em depressão profunda. Eu fiquei numa depressão profunda. Nem foi profunda. Foi só depressão. Às vezes nem chegou a ser. Foi só uma tristeza. Fulana terminou com fulano um namoro de 2 semanas, entrou numa depressão horrível. Depressão profunda. Não vou dizer que não, mas de repente não foi o namorado, deve ser outra coisa, porque uma depressão profunda é um processo muito mais grave. Porque na depressão profunda a pessoa já não sai mais do quarto. Ela já apresenta sinais bastante graves. Ela gosta do escuro. Ela coloca panos na janela para que a luz não entre. Eu não estou dando dica para ninguém, tá? Estou dizendo para vocês identificarem. A pessoa coloca pano para que a luz não entre, fecha a porta do quarto, ela fica absolutamente no escuro. Ela não toma mais banho. Fica azedinha. Não escova mais os dentes, a roupa. Então, se você tem alguém em casa que tem depressão, dá uma olhada se a pessoa está se cuidando. E quando ela começa a estar com a roupa de ontem, hoje, não escovou os dentes, o cabelo está daquele jeito, desconfie que ela está entrando em surto da depressão. Que a tendência do deprimido é não se cuidar mais. Para que me cuidar? A vida não tem mais sentido. Então ele vai permitindo com que isso aconteça e ele vai se isolando, ele vai se escondendo, como se fosse uma toca. Ele vai se tocando e não sai mais. Você chega do trabalho, a filha ou o filho está dentro do quarto. Troca o dia pela noite. Passa os dias dormindo e passa as noites acordado. Por que isso? Porque eu não quero conviver com ninguém. Se o dia é do mesmo tamanho que a noite, por que vai dormir de dia para ficar acordado à noite? Para não encontrar as pessoas, para que ninguém pegue no meu pé. Então eu pego e durmo de dia, que assim eu não preciso encontrar ninguém. Quando é de noite, todo mundo dormindo, aí eu saio da minha toca. Aí eu vou com alguma coisa. E assim funciona.
Na depressão profunda, é muito comum as pessoas se automutilarem, elas se cortam. Elas se cortam não é porque elas não sintam dor, elas sentem dor. Mas elas justificam que elas cortam para transferir a dor que elas sentem dentro do peito para algum outro lugar do corpo, para parar de doer aonde dói. O depressivo em condições profundas, ele diz que existe uma dor verdadeira dentro do peito. O peito dói. Dói doído. Dói como dor que é. Então eles se cortam na expectativa de que na hora que ele está se cortando, a dor sai de um canto e vai para o outro. Nessa hora, alivia a dor daqui. Então ele sente a dor no outro lugar. Não é porque, não estou sentindo nada, como é que eu me corto? Não é. É a tentativa de não sentir a dor que está sentindo. Todos esses quadros, eles acabam sendo agravados na nossa sociedade em função de recursos tecnológicos que nós temos hoje e que, de certa maneira, ajudaram muito para que isso acontecesse. Eu não estou dizendo que tecnologia é uma coisa ruim. É ótimo. É maravilhoso você falar com alguém, fazer uma chamada de vídeo e ver a pessoa do lado de lá. Parece que a pessoa está perto. O filho viaja, você conversa. Meu filho, você cortou o cabelo, está ótimo. Né? Olha o apartamento que eu aluguei, veja aqui. Então é como se você estivesse lá. É uma coisa maravilhosa. Você poder pegar o YouTube, eu vou assistir uma palestra espírita hoje. Deixa eu ver, eu quero assistir fulano. E clica lá. Estou em casa, eu assisto. Eu posso ver o show do cantor que eu quiser. É uma coisa espetacular. É maravilhoso você reencontrar os amigos nos grupos de WhatsApp. Meus colegas de ensino médio. Deixa eu procurar. E aí você vai no Facebook procurando. Isso é ótimo. Só que nós não estamos sabendo fazer um bom uso das redes sociais. O que está acontecendo conosco? Nós estamos pegando o lado mais sórdido da tecnologia, qual seja. A tecnologia é um instrumento que aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. As famílias vão jantar, aí senta todo mundo na mesa, cada um com WhatsApp. Aí fica todo mundo conversando com outros e quem está na mesa a gente não convive, a gente para de conviver. É um negócio de louco. A gente não convive mais com quem está do lado, só convive com quem está longe. E isso vai gerando um sentimento de solidão horrível. As pessoas vão se trancando, vão se fechando. E quando a gente se dá conta, nós podemos ter sido colhidos pelas garras da depressão. É muito perigoso. E a gente precisa cuidar. É uma necessidade que a gente tem, que é cuidar das pessoas quando elas enveredam por esse caminho complicado. O Espiritismo diz que uma das razões pelas quais a depressão acontece em nós é porque, por nós sermos espíritos a caminho da felicidade, nós precisamos exercitar virtudes. Não tem como eu me tornar um espírito paciente se eu não exercitar a paciência. E às vezes eu digo assim, meu Deus, me dá paciência. Se eu vou te dar, aguarde. O que ele faz? Exercício de paciência. Aí, sua sogra vai se mudar para sua casa, vai passar 6 meses. É um exercício. É um exercício de paciência. Você vai exercitar. Aí passou essa fase, a cunhada vai também. Aí lá vem a cunhada junto, que é filha da sogra, para ficarem as duas de fuxico. Está vendo o que ela fez? Então, aí você vai exercitar a sua paciência. Então nós temos que exercitar virtudes. Não tem jeito. O único caminho para nos tornarmos espíritos superiores é ganhando virtudes. E a única forma de ganhar virtudes é exercitando. Então nós temos que exercitar. Resultado: se eu sou como um espírito típico da Terra, teimoso, um espírito teimoso, que tem dificuldade para mudar, as provas voltam. É muito orgulhoso? Então vai ter mais uma provazinha para treinar esse orgulho. Então nós temos, quando a gente renasce, uma chance muito grande de encontrarmos uma série de provas que vai exercitar a minha paciência, a minha humildade, que vai exercitar em mim a capacidade de ser colaborativo.
eu vou ter que aprender a ser tolerante com as pessoas. Nós temos que exercitar isso. Só tem um jeito de exercitar, vivendo essas coisas. Só que como nós somos orgulhosos, os exercícios de humildade me incomodam demais. Como eu sou egoísta, os exercícios de ser colaborativo me incomodam demais. As minhas imperfeições morais fazem com que os meus defeitos, ao serem testados, me deixem profundamente incomodado. Eu não aguento mais, queria muito ser rico, sou pobre. Eu queria ser bonito, sou feio. E agora com esse negócio de Instagram piorou, né? Porque a gente, no passado, a pessoa mais bonita que a gente conhecia era aquela menina lá da escola. Ela era a pessoa mais bonita que existia, era aquela garota. Hoje não é mais, coitadinha. A moça mais bonita da escola, ela se acha horrível. Porque a mais bonita é aquela lá do Instagram, que tem a foto toda mexida de Photoshop, que nunca comeu um brigadeiro, coitadinha. Nunca comeu uma polenta. Nunca comeu. Pobrezinha come 2 folhas de alface e tal. E a gente, olha, mas eu queria ser assim. E aí a gente transferiu as nossas referências para um ambiente que não é mais o nosso. Antigamente a pessoa mais rica da cidade era a pessoa lá. Agora não é mais, agora é fulano. Eu quero ser igual a ele. Nossa, eu só quero só se for o máximo. E o povo age a postar foto no Facebook para ir fazer inveja para os outros, né? Tem gente que chega lá a ter foto na frente da van para dizer que esteve em Nova York, né? Então assim, é difícil. Por quê? A expectativa de ser bem-sucedido. Qual a razão disso? Por que disso? É porque nós destruímos todos os valores morais que a gente tinha. Porque antigamente, o que diziam as religiões? Não faz mal ser pobre. O importante é ter valores morais. Porque depois da morte, aqueles que forem bons vão ficar num local tão bom. Esses que são ricos, nem sempre vão ficar bem do lado de lá. Mas na minha religião diz que as pessoas vão ter compensações, que ser humilde faz bem, que a gente precisa ser bom, isso é que é valor. Acabou isso. Você tem que ser rico agora, você tem que ser a pessoa mais bonita, e haja o povo ir para a academia se esticar, se espichar, para ficar bonito. Uns até conseguem, outros não vai conseguir muita coisa não, né? Mas é essa sociedade onde os valores materiais tomaram o espaço que está produzindo o exército de depressivos que a gente tem. Porque os valores estão todos do lado daqui. Está tudo do lado daqui. Eu tenho que ser feliz agora. Eu tenho que ter a pessoa mais bonita do meu lado. Eu quero exibir essa pessoa ainda. Eu quero mostrar que eu estou com essa pessoa linda. E aí eu tenho que viajar, tenho que fazer muitas viagens. E a rede social tem estimulado muito essas coisas. E a gente acaba vendo muito isso e ficando incomodado. Nossa, só eu que não viajo. Não sei se vocês já perceberam, mas todo mundo tem a mesma sensação. Nossa, está todo mundo viajando, só eu que não. Só que está todo mundo dizendo a mesma coisa. Porque nem todo mundo está viajando, mas o povo adora postar. E no Facebook, todas as famílias estão rindo, está todo mundo feliz. Só a minha que tem problema. Então é uma realidade falsa que vai produzindo nas pessoas a sensação de que elas são profundamente infelizes. Então você junta uma rede social desse jeito, que te estimula a ser feliz no mundo presente, que te estimula a ter tudo agora, esquece tudo que é espiritual e junta isso com uma outra situação. Você vai passar na existência terrestre por experiências que podem te parecer desagradáveis, mas é um instrumento que eu tenho para fazer você crescer. Então você diz assim, puxa, mas ninguém merece, eu tenho que pegar um ônibus para ir trabalhar. Nossa, eu fico até com vergonha que alguém me veja na parada esperando o coletivo. Então a gente vai ficando incomodado, por quê? Porque as provas da existência que fazem com que a gente experimente determinadas coisas passam a ser provas
extremamente dolorosa. Eu não aguento isso. É dor demais, é dor demais, é dor demais. E a gente pode cair num processo depressivo. O que fazer? Qual a nossa estratégia para a gente fazer isso? Da última vez que eu estive aqui, eu falei uma coisa. E aí, eu não vou falar de novo, eu já falei. Mas eu vou dizer outra. Quando a gente está num processo de depressão, nós precisamos pedir ajuda, porque é difícil sair sozinho, viu? É muito difícil. Quando a depressão é leve, a gente às vezes consegue sair só. A gente vai levando, a religião acaba tendo um papel muito forte, a gente consegue apoio, consegue sair. Mas quando ela passa dessa questão do leve para o moderado, e muito pior ainda para o caso profundo, aí não dá para sair sozinho mais não. Até o ponto em que a gente está no moderado, dá para a gente conseguir sair sozinho. Mas uma ajuda aqui é muito boa. Quando você passa para moderada, a situação é bem pior. Porque quando a gente está na moderada, muito provavelmente você vai precisar de uma medicação. Aí só um psiquiatra para dar essa medicação. E para você conseguir uma informação para consultar o psiquiatra, o bom é consultar o psicólogo primeiro. Então, quando a gente está na depressão moderada, você tem que procurar um psicólogo e um psiquiatra também. Os dois. Porque o psicólogo não tem o poder de receitar remédio, mas ele pode conversar com você e dizer, olha, no seu caso você vai ter que procurar um psiquiatra para ele te receitar. Tem gente que não quer ir no psiquiatra porque acha que o psiquiatra é médico de doido. Ele não é médico de doido, ele é o médico para que a gente vá buscar um medicamento que às vezes eu preciso para equilibrar no momento que eu estou mais frágil. Vamos dizer que de repente a minha vida vinha razoavelmente bem, aí eu tive uma separação conjugal, aí você cai. Às vezes a gente consegue superar isso sozinho, mas tem vezes que você precisa de um medicamento para ultrapassar essa crise. Você vinha bem, você perdeu o seu emprego que era tudo na sua vida, você cai. Tem gente que consegue se reconstruir sozinho, tem gente que precisa de uma ajuda de um medicamento para poder passar. Você perdeu um filho, tem gente que consegue sozinho sair da depressão provocada pela perda de um ente querido. Tem gente que não, tem gente que precisa de um medicamento para fazer esse movimento. Então, nessa hora, um psiquiatra é muito importante para que a gente faça. Psicólogo também. E na depressão profunda é imperioso que você tenha um acompanhamento psiquiátrico. É imperioso. Tem que ter o psicólogo, tem que ter o psiquiatra e, evidentemente, o aspecto religioso também é muito importante. A religião ajuda muito porque a fé já está provada que a fé ajuda fundamentalmente a reconstrução dos nossos sentimentos de proteção e por isso elas são tão importantes. Na última vez que eu estive aqui, eu estava falando que quando a gente vai para a guerra, a gente não vai só com uma força, a gente vai com o exército, marinha e aeronáutica. Então é psicólogo, psiquiatra e religião, viu? E ninguém vai só com a marinha. Eu vou fazer uma guerra, vou levar só a marinha. Não vai. Vai com tudo. Então aqui também. Você, quando for, leve a marinha, que é o psicólogo, que vai tomar conta das lágrimas, das águas das lágrimas de quem está em depressão. Leve o psiquiatra, que vai ser o exército, que vai tomar conta do corpo físico, do território. E leve a aeronáutica, que é a religião que vai tomar conta daquela coisa mais etérea, mais espiritualizada. Então nós precisamos cuidar disso. Só que tem pessoas que dizem assim, eu nem consigo consultar um psicólogo porque eu não tenho dinheiro. Então, nem adianta eu querer consultar porque não tenho dinheiro para consultar um psicólogo. É muito caro uma consulta. Eu vou pagar, vou falir. Ou eu como, ou eu consulto. Então, eu vou preferir comer. Então, se a gente não tem dinheiro para pagar um psicólogo, procure o CAPES, Centro de Apoio Psicossocial. É gratuito, é do município ou do estado. Vá lá e faça uma consulta. Procure ajuda no CAPES. No CAPES não dá. CAPES não dá muita gente, fica longe da minha casa, o horário que atende não dá, eu não consigo, não dá. Não posso, não pode ir no CAPES.
Então, você vá e procure o núcleo da faculdade de psicologia. O núcleo da faculdade de psicologia, ele tem um espaço lá que é um espaço onde os nossos acadêmicos, eles treinam para atender as pessoas. Tem um professor que toma conta do núcleo, mas eles precisam se exercitar. Então, os acadêmicos estão todos lá. Vá lá e procure um acompanhamento psicológico, porque tem os acadêmicos e o professor, e eles fazem o acompanhamento e você vai poder ser atendido. Não tem faculdade de psicologia na minha cidade, eu não posso fazer, não dá. Não tem. Então, um profissional é muito bom, não tem jeito de procurar, tá bom, então procure um sacerdote, procure uma pessoa que seja de alguma religião que você se sinta afinizado, ou o padre, ou o pastor, ou na casa espírita alguém que faça o atendimento fraterno pelo diálogo, e procure alguém para você conversar. Nas religiões você tem o sacerdote formal, que é o pastor, que é o padre. A doutrina espírita não tem sacerdotes, não tem, mas ela tem pessoas que realizam o trabalho de ouvir os outros e fazer um atendimento de acordo com aquilo que a doutrina espírita coloca. Isso pode ajudar muito a pessoa que passa por um drama desse tipo. Não, eu não quero. Então, procure seu pai e sua mãe, que eles certamente vão ouvir você. Também não dá. O meu pai é bêbado e a minha mãe é louca. Então não dá, não posso. Eu não tenho condição. Então procure os amigos. Os amigos ajuizados que possam ajudar você. Porque tem amigos sem juízo, né? Como que eu vou saber se o amigo tem juízo ou não? Existe uma regra. Se aquilo que a pessoa me propõe favorece a vida, então é um bom amigo. Se o que ele me propõe conspira contra a vida, o conselho dele não é bom. Por quê? Deus criou a vida. Deus gosta da vida. Tudo que favorece a vida é de acordo com a vontade de Deus, portanto, é o bem. Tudo que conspira contra a vida está conspirando contra a criação, conspira contra Deus, logo não é o bem. Eu confundi vocês? Não. Exemplo prático. Você procura um amigo e diz: eu estou desesperada, estou grávida, não sei o que eu faço. Aí o amigo diz: aborte. Aí você pergunta: isso é a favor da vida ou é contra a vida? Então não é bom conselho. Minha mãe está com Alzheimer, me dá o maior trabalho, eu não sei o que eu faço. Dê um veneno para sua mãe. Aí, isso é a favor ou contra a vida? Isso é contra a vida. Então não é um bom amigo. Tudo aquilo que você... Não, então vamos sair, vamos beber. Isso faz bem ou faz mal? Faz mal. Então não é um bom conselho. Os bons conselhos são os que favorecem a vida. Então, eu procuro ou um psicólogo, ou o CAPS, ou o núcleo da faculdade, ou um sacerdote, ou na casa espírita alguém que faz o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo. Procura pai, procura mãe, procura parentes, alguém que possa me ajudar, não tem, procura amigo, não tem nada, não tem nenhum amigo ajuizado, tem nada. Se não tem, ligue 188. É o CVV, Centro de Valorização da Vida, que do outro lado da linha você vai encontrar uma pessoa capacitada para conversar com você, ouvir você e ajudar você no seu momento de crise. Mas nunca fique sozinho. Nunca considere que não há ninguém preocupado com você, porque, de certa maneira, essa foi a proposta que as religiões trouxeram para nós, que a gente tinha alguém que cuidava da gente. E quando a religião foi retirada do nosso cenário, nós ficamos muito sozinhos. E a gente precisa reconstruir isso. Essa, portanto, é a proposta que a doutrina espírita tem. A proposta do espiritismo, ela está calçada em 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto fundamental que a doutrina espírita fala, para que a gente consiga trabalhar e sair da depressão. Primeiro deles,
buscar a espiritualidade. Em que sentido? Fugir da leitura material da vida, mas fazer uma conexão com Deus. Resgatar a nossa relação com o divino, ter um contato maior com a natureza, nos aproximar da natureza, fazer essa relação com a espiritualidade. Mas eu nem tenho fé, eu perdi a minha fé, como que eu vou fazer isso? Não, num primeiro momento, não é nenhuma relação com Deus especificamente, é uma relação com a criação. Saia do buraco que você está e vá contemplar a beleza da vida. Saia, vá ter um contato com a natureza e se ligue a tudo isso. À medida que você vai fazendo isso, você pode trabalhar o segundo ponto que a doutrina espírita coloca, que é a caridade. Não é a caridade que a gente faz no final do ano, quando pega um carro, enche daquela boneca dura, que não tem nem cabelo, e compra de dúzia. Aí você abre a mala do carro, na periferia, aí tira aquele saco cheio de boneca, aí faz uma fila. Menino e menina, vai pegar, tá pegando a boneca. Aí pronto, Senhor, fiz a caridade. Fecha a mala do carro e vai embora. Bola para meninos, boneca durinha para as meninas. Aquela que quando ela pega, solta logo o braço e para botar de volta é um custo. Então, não é isso que se está falando. É a caridade no sentido de você se envolver emocionalmente com as pessoas. Só existe caridade quando você se envolve emocionalmente com quem você está atendendo. Se eu estou aqui, uma pessoa pede mais esmola, dá esmola para esse cara, manda esse cara embora. Isso não é caridade. Só existe caridade quando você se envolve. E pode ter esmola ou não. Eu posso dizer, querido, não tem nada para te dar agora aqui. Mas só de você olhar a pessoa no olho e enxergar a pessoa como pessoa, isso é o sentido. Porque a caridade está no sentimento que a gente tem. Se a gente pegar uma parábola de Jesus que fala muito de caridade, que é a parábola do bom samaritano, aquela que conta que passou o primeiro, passou o segundo e depois o samaritano passou e recolheu, o evangelista Lucas diz assim: e passando pelo mesmo caminho, um samaritano, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Isso está no texto. É esse moveu-se de íntima compaixão que é a caridade. Não é tirar o cara do chão. É a hora que você se move de íntima compaixão de ver o outro caído. Porque juntar a pessoa do chão é consequência de eu ter sentido isso. Por quê? Porque eu preciso, na verdade, não é fazer, é sentir. Só que se eu sinto, automaticamente eu faço. Mas eu posso fazer sem sentir. Eu posso ir pelo caminho, aí eu vejo o cara que diz, ai meu Deus, vou ter que juntar, agora tem que juntar. Estou atrasado, mas agora os espíritos estão vendo, se eu não juntar vai ser... Tem que juntar. Bora, meu irmão, levante daí, vambora. Estou atrasado. Sobe no meu carro, no meu cavalo aqui, vambora, vou te levar. Oh meu Deus, ai, esses espíritos estão pronto cada uma comigo, oh meu Deus do céu. Isso não é a caridade. Caridade é mover-se de íntima compaixão, é o coração que toma parte. Quando se fala que é para fazer a caridade, é esse sentido. Por que a caridade ajuda na questão da depressão? Tem gente que diz assim, olha minha filha, você fica aí nesse lugar sem fazer nada, você está pensando o quê? Eu vou levar você lá no hospital para você ver o pessoal com câncer, você ver o que é, aí que é sofrimento. Agora você tem tudo na vida e fica aí pelos cantos chorando. Vou levar você no hospital para você ver. Isso é uma leitura ruim, porque até parece que a gente precisa encontrar uma pessoa que esteja em uma condição pior do que nós, para dizer, agora eu estou bem, que eu encontrei o pior que eu, então agora estou ótimo. Não faz sentido, seria uma leitura sádica. Não é isso. É que quando você faz uma visita a um lugar como esse, você vai descobrir que mesmo você estando triste como está, você pode ser útil. É eu descobrir que eu sou útil às pessoas. Que aí você diz, não, eu vou levar no hospital, eu vou fazer uma salada de frutas e eu vou levar. E aí você chega lá e diz, opa, deixa eu comer e tal. E você, olha, eu sou útil. Eu produzi alegria, felicidade nas pessoas. É esse movimento de sair da minha dor em direção ao outro
que é o grande antídoto para o processo depressivo. Quanto mais eu me deprimo, mais no buraco eu desço, menos eu enxergo os outros. Eu só enxergo a minha dor. Ai, como eu sofro, meu Deus, sou tão infeliz. Ninguém sofre mais do que eu. Então eu preciso fazer a caridade. Não é para que eu encontre pessoas que sofram mais do que eu. É para que eu descubra que mesmo estando na condição que eu estou, eu posso ser útil para as pessoas. Então, é ajudar. Quando eu ajudo, eu conecto com o espiritual. Quando eu fico isolado no meu quarto trancado, automaticamente os fios espirituais que me vinculam ao mundo espiritual, eles enfraquecem. Quem vive em depressão sente pouco a presença espiritual, porque a depressão ela fecha os canais da mediunidade. Você não consegue mais sentir a presença dos mentores. Os canais da mediunidade ficam todos vinculados aos que querem o nosso mal, ou os espíritos idênticos a nós que também sofrem e que se encostam em nós e potencializam o processo depressivo. Espírito obsessor nenhum planta obsessão na cabeça de ninguém, tá? Ele só rega, ele não planta. A sementinha é nossa, ele vem e rega a sementinha, mas a plantação é nossa. Então eles estimulam isso. E quando eu faço a caridade, eu reconecto a minha vida com o divino. Eu passo a sentir um prazer enorme de ser útil. E o prazer de ser útil abre os canais positivos da minha mente e eu registro a presença do espiritual que está em minha volta, mas não consegue me ajudar. Como se eu estivesse com um guarda-chuva aberto no meio de uma tempestade. Está chovendo, eu não sinto nada. Quando eu faço o bem, é como se eu fechasse esse guarda-chuva e eu percebo a conexão que eu tenho com o espiritual. Por isso que as pessoas que realizam o bem, elas têm convicção de que o espiritual existe, de que Deus ajuda. Mas de onde você tira isso? Eu não sei. É porque quando eu faço, eu me conecto com uma força divina que me dá a certeza de que isso existe. Por isso a importância de quem está deprimido alcançar a questão da caridade. Para que essa caridade reconecte a minha vida e fortaleça os aspectos de espiritualidade. Ou seja, a fé é uma consequência do exercício da caridade. Quanto mais caridade eu faço, mais eu me conecto com o divino, mais eu sinto o espiritual, mais a minha fé se fortalece. Aí eu vou saindo do processo depressivo. Eu preciso encontrar um propósito para a minha vida. Um propósito para ela. E a terceira coisa que a doutrina espírita propõe, que é o seu objetivo fundamental, a razão pela qual a doutrina espírita veio, é a transformação moral dos indivíduos. Em que sentido de transformação moral? Eu preciso deixar de ser como eu sou para ser como eu ainda não sou. Porque não dá para você deixar de ser deprimido se você pensa do mesmo jeito, reclama do mesmo jeito, vê a vida pelo mesmo ângulo. Você tem que mudar o seu ângulo de vida. Eu não posso mais continuar vendo a vida como eu sempre vi. Eu preciso ver a vida de maneira diferente, ter mais alegria, mais prazer em viver, mais prazer nas coisas, entender o propósito do que me acontece. E nisso aqui, é muito comum a pessoa não conseguir fazer sozinho. A gente tem que ajudar a pessoa na sua transformação moral. Como é que eu ajudo? Eu ajudo quando eu dou apoio para que a pessoa saia do buraco. Uma coisa que a gente não deve fazer. Chega em casa, tem um depressivo, abre a porta. Mas de novo? Mas não é possível, minha filha. Vou jogar um balde em você para você sair daí de dentro. Será que você não aprende? Sai desse lugar. Sai daí, vamos pegar para fora. Isso nunca ajudou depressivo nenhum. Ao contrário, a sensação de desamor aumenta. Aí você afunda a pessoa mais na depressão. Também não é para fazer o inverso disso. Venha, minha filha, venha para cá. Você está depressiva? Venha. Aí, olha, fulano, essa aqui é minha filha. Ó. Ela é depressiva. Né? Senta, minha filha. Senta aqui, senta. Deixa eu te abanar. Não trate a pessoa assim. Trata a pessoa normal. Não é nem para ficar escorraçando a pessoa porque ela é depressiva e nem ficar lambendo a pessoa. Trate normal. Você chega, a pessoa está no quarto. Aí, fulana, vou fazer um bolo. Quer me ajudar? Prepara isso. Faz o seguinte,
ocupa a pessoa com naturalidade. Ela não precisa dizer, minha filha, será que você consegue, mesmo depressiva, colocar essa clara em neve? Esquece isso. Diga para ela, minha filha, bate essas claras aí que eu vou fazendo aqui, vai preparando essa clara aí que eu vou preparar aqui e tal. O que tu acha? A gente faz esse bolo mesclado ou não? Não sei, mãe. Então, aí, tá bom, então eu vou fazer mesclado, vamos ver se fica bom. Então. Você vai trazendo a pessoa sem criticar, sem condenar. Você também, quando encontrar a pessoa depressiva, ela está dentro do buraco. Tire a pessoa de dentro do buraco sem violência. Não arranque a pessoa. Se amanhã eu chegar aqui, você estiver aí dentro, então eu vou fazer contigo. Não faça isso. Você chega e diz, está de novo no quarto. Aí você diz, estou indo lá na casa da tua avó, vamos lá comigo? Não quero ir, bora minha filha, me faz companhia. Eu tenho que levar isso lá e você me ajuda, vai me ajudando. Então você vai tirando a pessoa, mostrando que ela é útil. Não coloque como assim, vamos embora, saia daí, vamos lá na casa da tua avó para ver se eu te tiro desse quarto. Não fale isso. Diga que ela é útil, assim, vem me ajudar. Olha, eu vou precisar carregar essa caixa, eu não dou conta, me ajuda a carregar. A pessoa precisa sentir que ela é útil para que reconstrua nela os fios que fazem com que a gente consiga crescer espiritualmente. Foi isso que a gente perdeu quando a gente se afastou da religião. Nós perdemos essa relação que a gente tinha, essa questão do cuidar, a questão da espiritualidade, da transformação moral. Elas são muito importantes. Esses são os 3 elementos da religião. É a fé, a esperança e a caridade. Eu preciso ter essa leitura. Porque quando eu tenho a caridade em mim, eu cuido dos outros. A transformação moral, ela vem da sensação de que eu sou cuidado, que eu posso melhorar, eu sou capaz de me transformar. Está motivado pela esperança que eu sinto das religiões. E a espiritualidade é a fé, que me reconecta com o divino. Foram esses elementos que nós perdemos e a gente precisa buscar de volta. Porque as provas na existência, elas são provas muito amargas. Alguns de nós vamos passar por provas bem difíceis. E se você não tiver estrutura para atravessar o mar das grandes provas, você pode sucumbir. Nem todos nós estamos aqui para enfrentarmos provas pequenas. Alguns de nós iremos enfrentar provas difíceis. E se você vai enfrentar uma prova difícil, precisa ter força espiritual para atravessá-la. Senão você não aguenta, você sucumbe. E esse é o grande propósito que o Espiritismo tem. O propósito de apresentar para nós as provas da vida como um grande instrumento para o nosso crescimento espiritual. E se eu, com o sentimento das minhas provas, das minhas dificuldades, não tenho o forro espiritual que eu preciso, eu posso tropeçar e posso cair. As famílias são muito importantes para o tratamento de uns dos outros na questão da depressão. E a religião ocupa um papel fundamental dentro dessa dinâmica. O psicólogo ajuda demais. O psiquiatra, meu Deus, ajuda demais. E a religião ajuda demais. Se vai procurar um psicólogo, procure. Se vai procurar um psiquiatra, procure. Mas procure uma religião. A fé tem um poder transformador extraordinário, que a gente não pode esquecer. Então, na dinâmica da reconstrução, é preciso que a gente exercite isso. É lógico que, como as pessoas estão sem fé, elas têm dificuldade de se conectar ao espiritual. Mas é através da caridade que você fortalece a fé, e a dinâmica desses 2 elementos, caridade e espiritualidade, fortalece a fé cada vez mais, facilitando o processo da transformação moral. Esse é o caminho que a doutrina espírita nos propõe. É difícil? É fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas é o que tem que ser feito. Alguns de nós estamos enfrentando graves problemas. Nossa geração mais jovem, dos adolescentes, tem um exército de pessoas em processo depressivo. Muita gente. E existem muitos idosos em processo depressivo também. Porque eles estão se perguntando qual o propósito das suas vidas. Já criaram os filhos e os netos, estão sozinhos, vão ficar doentes.
vão ficar sós, cada vez mais limitados e vão viver para que propósito? Para terminar as suas existências. Se eu não conheço da vida espiritual, se eu não sei que existe uma vida imortal, eu posso, com a idade, perder o interesse pela vida. Mas se eu souber que a vida continua, que existe vida após a morte e que nós voltaremos a renascer outras vezes e que a dinâmica da vida vai nos impulsionar cada vez mais a novas descobertas e a novo crescimento, nós vamos encontrar força suficiente para superar as limitações que a gente possa vir a ter, as doenças que a gente possa vir a ter e alcançar o término da nossa jornada confiantes de que há um propósito para todas essas coisas. Tudo isso nos leva à compreensão de que Deus não desampara os que se mantêm conectados a Ele. Se nós mantivermos conexão com Deus, a possibilidade de nós deprimirmos é muito pequena, porque a fé, ela tem a capacidade de nos segurar diante das provas e de impedir que isso aconteça, seja pela intuição, seja pela fortaleza interior que ela nos propõe. Isso vai ajudar muito a gente. Então, que a gente esteja atento para perceber se a nossa fé não está vacilando, para ver se isso não é o caminho pelo qual a gente possa entrar num processo depressivo. Só para terminar as minhas palavras, eu gostaria de contar uma história para vocês e depois a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Os espíritos contam que havia um homem que trabalhava numa estrada, numa ferrovia. E todas as noites ele fazia o trajeto de uma cidade para outra de trem. E ele era um homem muito religioso. E sempre que ele entrava no trem, antes de dar partida, ele orava para ter a proteção divina para a viagem, que era sempre à noite que ele fazia. Ele ia atravessar a madrugada inteira conduzindo o trem. E ele orava antes da viagem e depois ele descia da locomotiva, entrava nos vagões para ajudar as pessoas que traziam suas bagagens, ajudar as mulheres a guardar suas malas. Ele tinha sempre uma preocupação de atender a todos os que viajavam com ele, porque ele era o maquinista, mas ele era de certa maneira responsável por todas aquelas vidas. E contam os espíritos, é Meimei que conta essa história. Numa dada noite, quando tudo estava arrumado para a partida, ele ajeitou tudo, se recolheu na cabine, fez a sua última oração, pedindo proteção, e o trem partiu. Madrugada dentro e o trem indo na direção da outra cidade, quando no meio do caminho, num local completamente escuro, havia só uma lâmpada no meio da ferrovia, próximo de uma árvore frondosa, e essa lâmpada que ficava ali solitária no meio da escuridão, de longe, quando ele foi se aproximando, ele viu, debaixo da lâmpada, um homem acenando com os braços abertos, como que pedindo que o trem parasse. Quando ele viu o trem, quando ele viu o homem debaixo da lâmpada, ele pensou: meu Deus, alguém pedindo socorro. Vou parar o trem para socorrer. Mas se eu parar o trem, eu vou atrasar todo mundo. Então eu vou seguir. Mas se eu seguir, eu não ajudo. Vai que seja uma pessoa que está tendo um problema de saúde, eu sou a única esperança. Então eu vou parar o trem. Não, mas se eu parar o trem, o que é que vai acontecer? Eu paro o trem e vai que seja um assalto. Eu paro e aí as pessoas entram e assaltam todo mundo, eu vou ser culpado pelo assalto. Não vou parar. De repente, uma força maior do que ele tomou e ele disse: não, é para parar. E puxou no freio e o trem saiu gritando no trilho, faiscando na madrugada, e as pessoas apavoradas acordando. E o trem saiu gritando no trilho, até que parou lá na frente. Quando parou, as pessoas desceram apavoradas. O que foi? O que foi? Tem um homem lá atrás pedindo socorro. Ah, não acredito. Você parou um trem todo por conta de uma pessoa. Ah, pode ser que uma pessoa esteja precisando de ajuda. Vamos lá ver. Desceram com as lanternas durante a madrugada, procurando no local onde ele tinha visto o homem. Vasculharam tudo. Não acharam ninguém. Depois de muito procurar,
chegaram à conclusão que a árvore frondosa próximo da luz estava cheia de frutos e os morcegos estavam comendo os frutos. E concluíram que, evidentemente, quando a luz bateu nas asas do morcego, deu a sensação de que era algum homem acenando com os braços para que o trem parasse. Tudo compreendido, tudo entendido, as pessoas voltaram para os seus lugares, tudo se ajeitou, a máquina ligou novamente, ele acendeu os faróis, engatou a primeira para dar a partida. Ele percebeu que o trem tinha parado 50 metros antes de uma ponte que havia caído. Porque a nossa vida é sempre assim. Quando a gente ora para manter a conexão com o sagrado, e a gente cuida dos outros, agasalhando as bagagens de cada um, e se sente responsável pela vida de todos, e se nós temos misericórdia a ponto de ver mãos acenando, onde existe apenas morcegos, Deus com certeza faz o trem das nossas vidas parar 50 metros antes do abismo. Ok? Dúvidas? Perguntas? Fala. Eu não sei se é uma pergunta meio besta, não faço ideia, mas me veio na cabeça. É assim, cada pessoa tem sua individualidade, obviamente, e a gente sempre fala sobre a depressão, né, que é a palestra de hoje. Só que a maioria das pessoas, elas conseguem realmente sair da depressão, tipo, às vezes sem medicamento ou com medicamento, ou, tipo, é muito mais complicado do que as pessoas possam imaginar. Não, não é tão difícil. Tem muita gente que entra e sai. Muita gente. Quem se propõe a um esforço de saída, alcança muito êxito. É uma experiência que tem muito êxito. Agora, se você não procurar ajuda, dificilmente você sai sozinho. Principalmente se a família não ajuda. Mas sai. Muita gente. Às vezes a pessoa está num momento de crise. É uma depressão por uma causa aguda. Depressão por causa aguda é fácil você saber, você sair, porque você sabe por que você entrou, então é fácil sair. O mais difícil é a depressão por causa difusa, que é aquela que você diz assim, eu não sei porquê, eu tenho tudo, meu marido me ama, meus filhos me amam, tenho emprego, tenho vida saudável, tenho tudo, mas eu sou deprimido. Aí isso é mais complicado, porque é uma dor estrutural, ela está na raiz da personalidade. Esses são mais complicados, mas é possível sair com uma releitura de mundo, com uma ótica diferente, vendo o mundo espiritual como uma realidade, e você reconceitua as suas coisas, melhora a sua vida. Diga. A dúvida dela é a seguinte: quando você lida com pessoas deprimidas, você não consegue fazer ela enxergar essa necessidade de busca de um atendimento, porque às vezes você está vendo todos os sinais, a pessoa também sabe que ela não está bem, mas você tenta de tudo e nada motiva a pessoa a sair daquela situação, nem você ajudar profissionais, nem nada. Aí como ajudar quando a pessoa não aceita? Bom, quando a gente tem pessoas em processo depressivo, é muito comum elas terem vergonha de dizerem que são depressivas, porque as pessoas não costumam entender, costumam achar que é bobagem. Isso é bobagem, pô. Dá 2 tapas nela que ela cura. E isso é uma leitura que as pessoas têm. Isso aí, que nada, falta de peia. E não é bem assim. A depressão é uma doença real. E por conta do estigma que existe na nossa sociedade, as pessoas têm certo escrúpulo de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque elas acham que vão ser rotuladas como uma pessoa fraca. Isso é real, isso existe. Então a gente precisa trabalhar 2 coisas: a reconceituação do psicólogo e do psiquiatra, isso é uma coisa, e a segunda é procurar um caminho que seja menos difícil. A fé é o caminho mais fácil. Levar a pessoa, não no sentido de, olha, eu vou te levar para você curar. Bora, vai comigo, vamos. Então a pessoa vai saindo daquele estado que ela está e vai ajudando, porque no caso da fé, seja na igreja católica, na igreja protestante, ou na casa espírita, ou no templo budista, onde quer que seja, mas a pessoa vai procurar a fé com a qual ela se identifica,
Isso é mais fácil para ela fazer, porque ela pode fazer não no sentido terapêutico, ela está indo porque é bom ir. E dali você vai tirando a pessoa desse estado e fazendo a mudança. No livro Libertação, de André Luiz, existe o caso de Margarida, que é obsidiada. E o marido, então, num dado dia, diz: essa mulher está muito doente, temos que levar ela na igreja. Então ele leva a esposa perturbada na igreja para assistir uma missa. E André Luiz descreve que quando eles vão à missa, os obsessores vão todos em cima do carro fazendo maior festa, pulando, saltitando, fazendo maior bagunça, porque ela está indo para a missa. Ela vai, não aproveita quase nada. Nessas circunstâncias, a família tem que ajudar bastante fazendo o culto do Evangelho no lar. Mesmo que a pessoa participe ou não, você acende uma lâmpada dentro da casa. Quando você acende uma lâmpada, a tendência é que as companhias espirituais das pessoas e da casa fiquem mais protegidas. Então, estabelecer um culto natural do Evangelho do lar sistematicamente todas as semanas, e se a situação estiver grave, a fazer todo dia, é um excelente medicamento para melhorar a ambiência doméstica e facilitar o aproximar dessa pessoa do aspecto religioso e, um segundo passo, levá-la para uma igreja com muito mais proveito. Aqui. Boa tarde. Ele sobre depressão atípica, ou eles chamam de depressão sorridente. E a pessoa chega até o suicídio e diz: não percebe. Mas ela está feliz. Chama de depressão atípica, eu acho. Existem muitas pessoas que mascaram muito bem os seus processos depressivos, né? Eu já tive uma aluna que ela era o tempo todo sorridente, muito sorridente, ela se suicidou o tempo todo. Ela não dava sinais. E conheci uma outra jovem que ela era super atuante na escola, mas essa era depressiva. Mas era super atuante na escola, ela dinamizava todos os grupos de esporte. Mas todo mundo sabia que ela tinha problema de depressão. Um dia também ela se suicidou. Então, existe sim esses casos. É preciso que a gente observe as pessoas bem de perto e veja os sinais que elas dão. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: fala, mas não faz. Fala e faz. A gente precisa valorizar mais o que as pessoas dizem, atentar, prestar mais atenção nas pessoas. E um detalhe muito grave é que existem muitas pessoas que têm vontade, desejo de se suicidar, mas não fazem. E quando ocorre um suicídio, elas ganham coragem de fazer. Então, o suicídio propaga suicídio. Isso é o que é o complicado. Então, você tem que estar atento, porque se, por exemplo, na escola alguém se suicidou, preste atenção nos sobreviventes. Sobreviventes são todas as pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas na história. Abra o olho para os sobreviventes, porque eles poderão entrar em crise também. Então, acompanhe a família, acompanhe a turma na escola, todos os grupos sociais que aquela pessoa participava, para ver se ela não vai ser também afetada pelo mesmo drama. Isso é plenamente possível. Angélica, só um instantinho. Fala, minha filha, que ela pediu primeiro. Todo processo depressivo. Se todo processo depressivo é também um processo obsessivo, eu posso iniciar um processo depressivo sem obsessão. Mas eu não permaneço num processo depressivo sem obsessão. Eu posso iniciar sem, porque eu tive um determinado trauma e aí eu fiquei triste sozinho. E depois outros espíritos se juntaram a mim. Nem todos os espíritos que nos acompanham no processo depressivo querem o nosso mal. Às vezes eles se aproximam por similaridade. Sabe quando aquelas pessoas que têm doença se juntam e dizem assim: olha o remédio que eu estou tomando. Aí a outra diz: e eu? Olha aqui o meu é mais forte que o teu. Aí fica aquela conversa mórbida, cada um mostrando que tem mais remédio que o outro. É mais ou menos isso. Os espíritos estão tristes, eles veem alguém triste, eles se aproximam e dizem: eu também estou tão triste. E cola em você. E daqui a pouco você não sabe se você está triste pela sua tristeza ou se você está triste pela tristeza dele. Então você pode até iniciar-se em uma companhia espiritual, mas não permanece muito tempo sozinho, porque a irradiação do pensamento triste vai atrair provavelmente entidades também tristes. E pode acontecer de atrair inimigos espirituais, que é uma outra situação, obsessão chamada obsessão odiosa.
na qual o espírito, querendo o seu mal, ele estimula determinadas circunstâncias de perturbação para que você caia cada vez mais na depressão. Por exemplo, eu tenho uma mãe que tem um inimigo espiritual e o inimigo espiritual quer destruí-la, mas ele não consegue destruí-la, porque ela é uma mulher correta, ela tem uma vida digna, mas o filho não é um espírito correto. Então eu empurro o filho para a droga para vê-la sofrer. Então ele provoca ele aqui para ver lá. Ele quer o mal dela, mas como ele não atinge, ele atinge o filho. E ele arrasta o filho para as drogas, destrói a vida do filho, porque ele sabe que fazendo isso ele vai fazer ela sofrer bastante. Aí já não é mais um caso de similaridade. É por ódio que eu provoco a depressão em você pela dor dos seus familiares. Evangelho no lar, excelente instrumento. Segundo instrumento importante, acolher o filho drogado para que ele não se sinta rejeitado e dizer do fundo do coração: eu aceito você do jeito que você é. Eu amo você incondicionalmente. O nosso amor tem que ser incondicional. Se você fizer isso, você diminui a opressão do obsessor sobre o filho drogado e consegue manter um caminho de amizade, de amor entre você e o filho, que pode garantir um sucesso maior ou menor para essas coisas. Lembrando sempre que não é porque a gente se liga a uma questão espiritual que os nossos problemas serão resolvidos. Tem vezes que sim, tem vezes que Deus comparece e acalma a tempestade, mas tem vezes que Ele comparece e acalma o marinheiro. A tempestade fica igual. O marinheiro é que fica calmo na tempestade, que não vai mudar em nada. O marido vai continuar bebendo, o filho vai continuar se drogando, mas eu estarei mais fortalecido ou fortalecida intimamente para lidar com o drama que está do lado de fora de mim e do qual eu não tenho governança. Angélica. Eu queria que você alargasse um pouco mais sobre a caridade, naquele viés do é dando que se recebe, por conta dessa própria sintonia da negativa que você acabou de explicar, na sintonia do bem, para que a gente pudesse contextualizar um pouco melhor. E outra, eu queria pedir para a Cida, se no final você pudesse fazer aquela prece de encerramento, direcionada a todos aqueles que já partiram pelo suicídio e que ainda estão depressivos na parte espiritual, e eu queria de nós, nos nossos lares aqui presentes, já que o tempo é tão abrangente, como todos sabemos. Se assim não autorizar, você faz. Tá bom. Deixa eu responder ela primeiro. Bom, a questão da caridade que foi pedido é porque, na verdade, o exercício de fazer algo para alguém que não sou eu me tira do meu egoísmo. Há uma tendência danada do depressivo ficar preso na sua própria dor. Ele se tranca e fica lambendo suas feridas. Ai, meu Deus, como eu sofro. Ai, como eu sou infeliz. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E eu preciso tirar a pessoa desse raciocínio. Então eu levo a pessoa para fazer algo pelo outro, para que ela se sinta útil. Nós precisamos sentir que nós somos úteis. Para que eu consiga sentir amor por mim mesmo, eu preciso descobrir que eu sou importante. Ninguém ama aquilo que não tem importância. Então, quando eu digo que a minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais por que me amar, porque eu não tenho sentido, para que eu vivo? Então, para que você possa se amar, eu preciso que você resgate a importância que você tem para você. Então, eu preciso descobrir, olha, eu sou importante. Por que eu sou importante? Eu sou importante por duas razões. Primeira razão da minha importância, eu sou importante para as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou importante. Pense na importância que você tem para a sua família. Pense a falta que você faria para as pessoas que você ama. Como elas sentiriam a sua ausência. Como seus filhos, netos, marido, esposa, pais, irmãos sentiriam a falta que você faz. Porque é você que organiza, é você que ajuda a casa a ficar mais em paz. Se a doutrina espírita chegou até nós, muito provavelmente nós somos arrimo espiritual do nosso grupo familiar. Ser arrimo espiritual significa sou eu que sustento para que a família não se desagregue. Sou eu que venho e digo, não, calma gente, não, peraí, tudo bem, tá bom, vamos resolver, senta aqui. Não faça assim não, meu filho, venha cá e tenta amenizar. Ouve 1000 e fala só um para lá. A mãe vem, é porque esse menino é um irresponsável, porque ele fez um monte de coisa. Aí o pai ouve tudo, aí chega um filho e diz,
tua mãe pediu para você guardar o que você deixou do lado de fora. Então você vai fazendo o filtro para fazer a agregação da família. Então nós somos muito importantes. Essa capacidade de nós representarmos de alguma forma a visão espiritual do nosso grupo familiar é importantíssimo. Se você falta no seu grupo familiar, pode haver um desequilíbrio das emoções. Então você é muito importante para a vida sua e para a dos outros que estão em seu redor. Mas alguém pode dizer para mim assim, mas eu não sou então importante, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, sou filho único, os dois morreram, eu não casei, não tenho filho, nem tenho neto, não tenho marido, não tenho ninguém. Nem cachorro eu tenho, não crio ninguém, moro só num apartamento de um quarto, não crio planta, então não tem importância. Não sou importante, que eu sou importante para mim. Porque imaginemos que nós somos um espírito imortal caminhando na direção da felicidade. Nesta existência, eu tive a oportunidade de renascer no Brasil. Um país com liberdade religiosa, que me permite escolher a religião que eu quero sem nenhum tipo de perseguição. Eu exerço a religião que eu quero. Eu exerço essa religião e chega nas minhas mãos a doutrina espírita. Toda a literatura está em português. Não posso dizer, mas é porque eu nasci na Birmânia, não tinha nada no meu idioma, então... Não, está tudo à mão. Mas eu tenho dificuldade de ler, tem um monte de audiobook aí para você ouvir e aprender. Está tudo já colocado em audiobook. Então, nós não temos justificativa para dizer que não aproveitou a oportunidade. Veja o quanto essa encarnação ela é importante para nós. Olha a importância que essa encarnação tem para a gente. Eu chego a arriscar, sem medo de errar, que essa talvez seja a encarnação mais importante que a gente já teve. Porque talvez seja a primeira vez que nós temos lucidez da vida espiritual estando na carne. Quando será que nós teremos uma encarnação semelhante? Que nos serão dados tantos instrumentos para que eu consiga caminhar? Quando? Será que a próxima existência será no Brasil? Será que eu vou ter acesso à doutrina espírita na próxima existência? Então nós temos que aproveitar porque essa encarnação, ela é muito importante. Eu sou profundamente importante para a minha história enquanto espírito que sou. Essa encarnação que eu estou tendo vale cada segundo, cada minuto, porque em cada uma delas eu posso construir, posso crescer, posso fazer, posso desfazer o mal que eu fiz. Então eu estou como se estivesse assim, desperto dentro da Matrix. Você despertou dentro do ambiente. Nós descobrimos que a vida não é só a vida material. Nós descobrimos as relações familiares, os vínculos espirituais. Nós sabemos que existe vida após a morte, sabemos da reencarnação. Eu sei de todas essas coisas. O valor que isso tem. O que eu posso realizar na minha vida com esse conhecimento? É isso que faz dessa encarnação uma encarnação extraordinária. Então, quando se fala que a gente faz a caridade para descobrir-se importante, eu preciso descobrir que eu sou importante. E eu sou importante. E quando eu descubro que eu sou importante, eu passo a amar, porque eu sei a importância que eu tenho. E aí nessa descoberta, eu sei que eu sou útil, que eu posso ajudar os outros, que eu posso fazer, que eu posso transformar a minha vida e transformar a vida dos outros. E isso é extremamente forte. Caridade, portanto, não é o objeto material que eu dou para alguém, é a minha capacidade de me emocionar com a vida de outro e tentar colaborar para que a vida do outro se transforme. Então, quando eu me movo de íntima compaixão, eu estou realizando a caridade. Quando eu faço isso, e para que eu faça isso, eu preciso saber que eu sou capaz de fazer isso. Quando eu estou deprimido, eu acho que eu não sou capaz, então eu tenho que redescobrir isso para que eu faça o meu papel na vida, oferecendo tudo que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho para a transformação que a vida pode ser ofertada a partir do que eu faço. Diga. O senhor falou sobre a obsessão quando você estava no processo. Pode repetir. Quando você estava no processo já de depressão. Quando está na depressão. O obsessor, lógico, pode chegar e aí
Certo. Agora, a minha dúvida é a seguinte: e no caso, por exemplo, pode haver uma obsessão sem ter a depressão, uma pessoa que leve a uma depressão? Se pode existir uma obsessão que não seja, em princípio, uma obsessão para a depressão e que leve à depressão? Pode. Você quer que eu mostre uma? Eu pego uma pessoa que tem tendência à bebida. O obsessor descobre que ele é frágil para a bebida. Aí coloca o cara para beber. Beber, até ele fazer besteira. Com a bebida, ele matou pessoas e foi preso. Perdeu a família e acabou com a existência dele. Está no presídio. Eu diretamente não produzi a depressão, mas quando esse homem cai em si e descobre que ele jogou a vida dele desse jeito, ele vai se sentir angustiado e pode cair em processo depressivo. Por que na cadeia tem tanta droga? Para sair do processo depressivo, da angústia. Porque uma vez Chico visitou uma cadeia, não sei se vocês sabem dessa história. Chico foi visitar uma cadeia. Chico Xavier. É a reportagem com todo lado de fora. Meu Deus, Chico vai visitar a cadeia, oh meu Deus. Aí, todo mundo lá fora esperando ele sair. Quando ele saiu, e aí Chico, que tal? Muito obsessor lá dentro, muito espírito perturbado? Aí, tipo, não, eu não vi nenhum obsessor lá dentro. Como não, Chico? É um presídio, está cheio de homens, assassinos, cheio de criminosos. Não vi. Eu só vi mãe, eu vi mentor, não vi nenhum espírito perturbador lá dentro. Não viu? Como não? Não, porque eles já conseguiram o que eles queriam, agora estão aqui fora, para pegar os que estão aqui fora para jogar lá dentro. Já alcançou o objetivo dele. Para que ele vai ficar obsediando um cara que já está lá dentro? Deixa ele lá. Vou atrás de outro. Aí o repórter, com licença. Diga, querida. Quando a gente ouve dizer que a depressão mata, ela mata porque a pessoa se mata, ou acontece alguma coisa no organismo da pessoa que ela morre dessa doença? Ela se mata de 3 formas. Mata pelo suicídio, que é uma situação que pode acontecer. Segundo, ela mata por outras doenças, que a pessoa pega infecções com muito mais facilidade. E mata porque a pessoa, ela desiste de tudo. E ela morre espiritualmente. Conheço pessoas que entraram em processo depressivo e ficaram na cama, nunca mais saíram. Até desencarnar. Desencarnou na cama, sem sair, sem se levantar, sem mais nada. Perdeu o gosto pela vida por inteiro, foi murchando. E era uma mulher incrível, dinâmica, extremamente viva. Quando ela caiu no processo depressivo por conta de uma questão que aconteceu na vida dela, ela se sentiu muito ferida, ela então murchou. E ela se prostrou na cama e não saiu mais. Só ela descia a lágrima assim no canto do olho, não queria comer, não queria nada. Ela definiu, emagreceu e rapidamente ela desencarnou. Então desencarna porque comete o suicídio físico, desencarna porque doenças oportunistas se aproximam de nós, o sistema imunológico é muito frágil, a pessoa contrai uma série de doenças que são consequências da depressão, e às vezes processos de tumores também podem acontecer, mas doenças que terminam com it costumam atacar depressivos, porque o sistema imunológico é muito fragilizado. Ou se não é pelo suicídio direto, ou se não é pelas doenças oportunistas, é pelo suicídio moral. A pessoa se desiste da vida por inteiro e deixa com que o fio da vida se destrua. Depressão profunda faz isso, tá? As outras não chegam a fazer. Às vezes você pode ter um ataque obsessivo de uma pessoa que não está em depressão profunda e ela se joga de um penhasco, ela tem um impulso e ela faz. Ela está em processo de perturbação, não é depressão profunda, mas ela é tomada naquele momento por uma crise, ela se joga. Quando ela se dá conta... Falar sobre a depressão em adolescência. A depressão em adolescentes, ela decorre muito desse modelo que a gente tem, que é a falta da espiritualidade e redes sociais. E é difícil a gente fazer, porque às vezes a gente quer ver os nossos filhos muito como meninos que têm 13 anos, 12 anos, 15 anos,
Eles são almas muito velhas e às vezes arrastam conflitos muito profundos. Nossos filhos são espíritos e a gente não sabe a complexidade espiritual das histórias que eles trazem. Aí eles aportam na vida física de novo, cheio de dramas da Idade Média, dramas da Idade Moderna, conflitos da época do Império Romano, está tudo dentro deles. Chega aqui, não tem um forro espiritual para sustentar, ele não aguenta a pressão e aí ele sucumbe. Ele não aguenta o reencontro com a sua própria história. E aí, por conta disso, eles começam a sentir uma solidão, uma angústia, que você diz, mas minha filha, você tem tudo. Seu pai ama você, seu irmão ama você, eu amo você, todo mundo ama você, você tem tudo, por que essa depressão? Me explica. Não sei, mãe. Eu só sei que eu não tenho vontade de viver. Aí você vai tentar entender, as raízes estão nos processos obsessivos e nas questões espirituais do homem. Espera, tem gente antes, é você, né? Fala. Eu já acompanhei um caso e eu me senti muito impotente. E o psiquiatra dizia que a medicação nunca ela vai fazer todo o trabalho. A medicação ela é importante, mas só a medicação não tira a pessoa do quadro de depressão. Tem que haver essa predisposição da própria pessoa. Sim. E a gente, enquanto acompanhante, muitas vezes faz o que você já falou. Às vezes até equivocadamente, obrigando, querendo usar de força, ou às vezes criticando, mas não dá resultado, porque a gente entende que é a pessoa que tem que se movimentar nesse sentido. O que fazer? O que a gente que está de fora, então, cruzar os braços e esperar, e o que a própria pessoa que não encontra esse fio da meada para fazer os outros 50% da medicação, assim, para a gente entender que ela está no caminho, o que ela teria que fazer? A medicação é uma bengala. A bengala não faz a pessoa caminhar. A pessoa quer caminhar e a bengala ajuda a caminhar, ajuda a ficar de pé. Mas o indivíduo tem que querer caminhar para poder fazer o uso da bengala. A mesma coisa é a medicação. A medicação realmente sozinha não vai fazer tudo. Agora, nós não podemos transferir para os nossos ombros as responsabilidades que competem aos outros, senão a gente vai sofrer pela multidão de outras pessoas que vivem em redor de nós, que tomam decisões independente do nosso desejo. O que a doutrina espírita orienta é que a gente não desista dos outros e que a gente faça tudo o que a gente puder no socorro ao semelhante. Mas existem decisões que pertencem às pessoas e eu não posso puxar para mim a responsabilidade de ser o salvador da pátria. Se fosse assim, Jesus estaria todo complicado porque Judas se suicidou. Conviveu com ele, foi discípulo dele, ouviu do mestre e se matou. Então tem vezes que você pode ter o melhor acompanhante, o melhor instrutor, a mão melhor para guiar, mas eu individualmente tenho decisões que pertencem a mim. Então o que a gente tem que fazer? Fazer tudo o que puder, porque se a pessoa, por algum motivo, tomar uma decisão indevida, você tem que estar com a consciência tranquila de que você fez por ele tudo o que poderia fazer. A gente evita brigar com o depressivo, porque se você não se mexe, não sei o que, eu vou trabalhar e quando eu voltar eu espero isso resolvido. Aí a pessoa vai e se suicida. Aí você fica, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu briguei. Então a gente evita fazer isso para não gerar até em nós conflitos caso a pessoa tome uma decisão infeliz com relação à questão depressiva que ela passa. Diga. Eu queria que o senhor colocasse a diferença entre a pessoa que está depressiva e a pessoa que passa por um trauma e que tem uma tristeza profunda. Existe uma diferença entre a tristeza profunda e a depressão. Existe esse quadro? Existe no seguinte sentido, quando uma pessoa ela tem uma causa objetiva do porquê ela está triste, nós não podemos dizer que ela está depressiva. Você perdeu um filho, aí eu vou dizer, fulana perdeu o filho, deprimiu. Não, ela não deprimiu, ela está triste. Ela vai deprimir se aquele processo de luto não conseguir
recuperação. Eu perdi um filho. É difícil. Eu perdi um filho e sou professora de música, sou professora de piano e canto. Então, já a minha profissão, ela me obriga a mostrar que eu estou feliz, entendeu? Com certeza. Eu estou com um astral bom para dar aulas para os meus alunos, né? E para transmitir os ensinamentos, né? Então, mas não é por isso que eu deixo de estar assim, muito triste, né? Então, eu sempre quando eu estou muito triste e tenho acesso de choro e tal, eu fico com um pouco de medo de entrar. Para dar aula. Não, de entrar em depressão. Em depressão. Sei. Sabe? Eu tenho esse pavor, né? Quanto tempo faz que você perdeu o seu filho? Amanhã, 5 meses. Você está no luto. Está no luto. Mas eu continuo dando aula, entendeu? Porque a minha profissão é ser professora de música, né? Professora de canto. Você tem que se permitir. Por isso que eu procurei o espiritismo. Sabe? Procure. A casa espírita e a doutrina espírita têm um poder enorme de consolação. Imenso. Eu estou lendo muitos livros espíritas. Isso. Né? Já li de Allan Kardec, eu li o livro dos Espíritos e já li alguns outros livros também. Eu li a Violetas na Janela. Isso. Li o livro Voltei. Sim, irmão Jacó. Eu vou lhe recomendar. O Evangelho segundo o Espiritismo também. Eu vou lhe recomendar um filme. Um filme? Eu procurei filmes e não encontrei. Eu acho aquele filme nosso lá, ele começa com um brau, né? Que é uma coisa muito chocante. Eu não me identifiquei com aquele. Pois eu vou lhe sugerir um. Porque o meu filho é assim, tipo, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Em todos os aspectos, né? Ele morreu de infecção hospitalar, uma coisa assim, banal, assim, uma coisa... Impensada, né? Sabe? Então... Existe um filme no YouTube, é gratuito, chama-se O Anjo. O Anjo. Dura 1 hora e pouco. É uma história real. O cineasta perdeu o filho. A história que passa no filme é dele. Ele perdeu o filho. Então ele pegou a história dele, que foi o que o levou para o espiritismo, e transformou a história dele num filme. Ele é um companheiro aqui do Paraná, Santa Catarina, um dos 2 estados, não estou lembrando agora. Mas ele assista. É muito consolador. Muito bom. Eu também já perdi um. Eu sei como é. Só que o meu faz 26 anos. Faz tempo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Perda de filho é uma ferida que fica aberta por muito tempo. Muito tempo. Depois ela cicatriza. Sabe o que significa uma coisa que cicatriza? Ela fecha, mas deixa marca. A marca vai ficar. Você vai sempre lembrar. E uma vez ou outra você vai sentir saudade. Isso é da vida. Mas a consolação que o Espiritismo dá, no sentido de perceber que a vida continua e que os nossos filhos nos aguardam, ela é muito importante para que a gente se reconstrua. E nesse sentido, vai ser muito útil para você o conhecimento espírita. Viu? E lembre, até falei aqui no começo, mais forte do que a perda de um filho, só a certeza de que os nossos filhos vivem. Tá bom? De repente, com o tempo, pode vir uma mensagem, um sonho. Já veio uma mensagem. Que maravilha. Que ótimo. Isso é bom demais. Nossa, isso é bom demais. Graças a Deus. Muito bom. Mas, realmente, se a causa é objetiva e aguda como a sua, a gente não pode dizer que é depressão. Ainda é a tristeza do luto. Das fases do luto.